Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética no canal Tempo do Fim. Irmãos e irmãs, antes de começarmos, eu gostaria de convidar aos irmãos, para aqueles que não viram, as duas últimas postagens, os dois últimos vídeos do pastor Jeremiah Davis. É muito importante e muito interessante que os irmãos vejam a parte 1 e a parte 2 daquele vídeo e compartilhem para o máximo de pessoas possíveis, pois nós estamos vivendo nos últimos dias e aqueles dois vídeos são reveladores, muito reveladores. Irmãos e irmãs, grandes coisas estão acontecendo no mundo. Não só no mundo, mas no mundo religioso. Coisas que têm a ver com o encerramento do conflito final entre Cristo e Satanás. Foi profetizado, e a inspiração fala que pouco antes da vinda de Cristo haveria uma apostasia ômega acontecendo dentro da nossa igreja, semelhante à apostasia alfa. Está aqui na tela para que todos possam ver. Cada vez mais nós vemos indícios, tanto na natureza, tanto no mundo político quanto no mundo religioso, e até mesmo dentro de nossas instituições, de que as profecias finais estão se cumprindo diante de nossos olhos. Eu pergunto aos irmãos, algum de vocês já viu ou pensou alguma vez que algum líder da IASD, todos sabem o que é IASD, ergueriam ou levantariam a moral de um líder católico romano dentro de nossa igreja, elevando a moral do papado? Pois bem, irmãos e irmãs, foi isso que aconteceu. Vocês conhecem quem é Ganone Diop? O senhor Ganone Diop é diretor de Relações Públicas e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo. Então, ele é um grande líder, não apenas um líder pequeno, mas um grande líder que tem muita influência. Vejam agora o que aconteceu. Vamos ler aqui a notícia do Adventist Messenger e depois veremos o vídeo para confirmar. Vejam o que diz. Ganone Diop viaja pelo mundo exaltando a autoridade moral do papado e sua agenda global Dignitatis Humanae, que significa dignidade humana, retratando-a como universalmente benéfica. Eu quero lembrar-vos, irmãos e irmãs, que este mesmo senhor Ganone Diop, representante e líder da liberdade religiosa, já esteve reunido várias vezes com o Papa Francisco, como vocês podem ver na tela. E então agora ele viaja pelo mundo exaltando a autoridade moral do papado e sua agenda global dentro de nossa igreja. E diz aqui, em 28 de maio de 2025, a Divisão Sul-Americana dos Adventistas do Sétimo Dia publicaram uma reportagem sobre como Ganone Diop se reuniu com líderes internacionais proeminentes, tanto adventistas quanto não adventistas, para promover a liberdade religiosa. Líderes da Igreja da Divisão e líderes nacionais da capital Buenos Aires participaram do evento na Argentina. A Agência Adventista Sul-Americana de Notícias, ASN, a agência de notícias oficial da Divisão Sul-Americana, publicou o seguinte em 28 de maio de 2025. Essas visitas nos permitem apresentar a Igreja, compartilhar nossa mensagem e construir pontes de respeito e cooperação. Vamos fazer uma pausa aqui, irmãos e irmãs, e vejam quem falou em construir pontes, logo depois de ser eleito Papa. Vejam aqui no site brasildefato.com.br e diz: Papa Leão XIV pede paz e lembra Francisco, ajudem a construir pontes. Vejam o que ele disse: nos ajudem a construir pontes, vocês também, com diálogos, com encontros para sermos um único povo sempre em paz. Então, irmãos e irmãs, vocês podem ver que há líderes corruptos dentro da própria instituição adventista, que estão cumprindo a agenda papal. Vamos continuar. O Dr. Diop
Com uma profunda visão espiritual e acadêmica, enfatizou que a liberdade religiosa é um dos pilares dos direitos humanos, juntamente com a paz e segurança e a justiça. Ele definiu a liberdade religiosa como uma liberdade complexa que abrange pensamento, consciência, expressão e escolha. A Agência Adventista Sul-Americana de Notícias, a ASN, convenientemente, agora vejam, omitiu que Ganone Diop promoveu publicamente o ensino do Vaticano, Dignitatis Humanae, para o grupo internacional de líderes que o ouviu. No videoclipe do evento sobre liberdade religiosa, Ganone Diop expressou o seguinte: hoje há um novo Papa. Foi o que Ganone Diop disse. Hoje há um novo Papa. Em 1965, no Concílio Vaticano II, o Papa da época, havia um comitê que elaborou um documento, e o documento se chamava Dignitatis Humanae, a dignidade humana, e recentemente a Igreja Católica tem uma nova versão da dignidade humana, a dignidade infinita. Então, o que estou dizendo é que as religiões têm essa intuição de que os seres humanos são importantes. Mas por quê? Porque os seres humanos são moradas de Deus. Há um consenso sobre isso. Então, espero que, a partir de hoje, quando vocês virem uma pessoa, lembrem-se de que ela é sagrada. A vocação dessa pessoa é ser realmente uma morada de Deus. Vejam o vídeo para a confirmação. Hoje, temos um novo Papa. Em 1865, no Concílio Vaticano II, o Papa e o comitê que estavam trabalhando nesse momento desvendaram e publicaram um documento. E o documento se chamava Dignitatis Humanae, dignidade humana. E recentemente a Igreja Católica desenvolveu um documento que é uma nova versão da dignidade humana, que se chamava Dignidade Infinita. Então, o que estou dizendo é que as religiões dizem que o ser humano é importante. Por quê? Porque o ser humano é a habitação de Deus. Então há um certo consenso nisto. Assim espero que de hoje em diante, quando vocês verem uma pessoa, lembrem-se que esta pessoa é sagrada. O foco dessa pessoa é ser realmente uma habitação de Deus. E continua dizendo, de uma perspectiva profética enraizada na compreensão historicista adventista do sétimo dia de Daniel e Apocalipse, a declaração de Ganone Diop a respeito da Dignitatis Humanae e do conceito de dignidade infinita levanta preocupações significativas. Embora a mensagem pareça compassiva à primeira vista, as implicações teológicas e proféticas subjacentes devem ser cuidadosamente examinadas. Vejam o porquê. Dignitatis Humanae, o documento do Vaticano II, ao qual Diop se refere, de fato afirma a liberdade religiosa, mas o faz por meio de uma estrutura católica romana. Vejam agora, essa estrutura considera a Igreja Católica como detentora de toda a verdade de Cristo e promove a ideia de que a liberdade religiosa não é absoluta, mas deve, em última análise, servir ao quê? Ao bem comum. Vejam agora o que é este conceito. Um conceito que, sob a autoridade papal, incluirá a observância obrigatória do domingo e outros mandatos da Igreja e do Estado. Apocalipse 13 alerta para uma futura união entre os Estados Unidos da América e o Papado. Uma pequena pausa aqui, amigos. Este alerta de Apocalipse 13 sobre a união entre os Estados Unidos e o Papado já está acontecendo em nossos dias. Vocês viram que assim que o Papa Leão XIV foi eleito, o Papa americano, o presidente dos Estados Unidos, ou representante da segunda besta, disse que foi uma honra para o país, para os Estados Unidos, ter um Papa americano. E depois vocês viram que J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, foi direto
para o Vaticano para ver e falar com o novo Papa, Leão XIV, e deu presentes a ele e o convidou, a mandato do Sr. Trump, um convite para visitar a Casa Branca e falar no Congresso americano. Algo que é altamente profético, irmãos e irmãs. Agora vamos continuar. Mas isso foi somente para dizer que já estamos vendo essa união dos Estados Unidos com o Vaticano. E diz, Apocalipse 13, alerta para uma união entre os Estados Unidos e o papado, onde os poderes religiosos e civis se unirão para impor a adoração. Porque, irmãos e irmãs, o contexto de Apocalipse 13, que fala sobre a marca da besta, tem a ver com a adoração, não com chip nem com nada, mas com adoração, algo que vai contra a lei divina. Continuando, a apresentação de Diop dos ideais católicos como universalmente benéficos serve aos propósitos de Roma, suavizando as distintas advertências proféticas que os adventistas historicamente proclamaram. Ao promover uma doutrina fundamental do Vaticano, que astutamente redefine a liberdade religiosa e eleva a autoridade moral do papado, Diop está fundindo nosso ensino adventista com a agenda espiritual global de Roma. Em vez de defender o princípio histórico de proclamar as 3 mensagens angélicas como verdadeiro fundamento da liberdade religiosa e alertar que o papado é a maior ameaça à liberdade. Assim, irmãos e irmãs, como diz no livro O Grande Conflito, que o papado é um perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. E isso está avançando. O papado está ganhando força, não somente no mundo, mas agora nos Estados Unidos da América. Isso é profecia se cumprindo diante de nossos olhos. Nós estamos à beira de uma lei dominical nacional, e estes líderes corruptos estão preparando o caminho para a marca da besta. Mas Deus irá puni-los, irmãos e irmãs, severamente, e o sangue dos inocentes, daqueles que forem enganados por eles, cairão sobre a cabeça desses falsos líderes. Vejam o que diz a inspiração no livro O Grande Conflito, página 566. Os homens estão fechando os olhos para o verdadeiro caráter do romanismo e para os perigos que sua supremacia pode trazer. Ou trará. O povo precisa ser despertado para resistir aos avanços deste inimigo tão perigoso para a liberdade civil e religiosa. A preocupação com o que Ganone Diop está fazendo não é afirmar a dignidade humana em si. As Escrituras ensinam claramente que todos são feitos à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27. Em vez disso, trata-se de usar a dignidade humana, entre aspas, como uma ponte para uma unidade ecumênica com Roma, cumprindo a profecia de que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Está em Apocalipse capítulo 13, verso 3. Assim, embora as palavras de Diop pareçam razoáveis ou mesmo inspiradoras de um ponto de vista profético, elas refletem uma deriva em direção ao próprio sistema que o Apocalipse adverte o povo de Deus a expor com amor, mas com firmeza. E graças à Conferência Geral, que continua a apoiar os esforços de Diop, ele está levando consigo muitos membros da Igreja para os braços do papado. Irmãos e irmãs, a inspiração é clara. Ellen White escreveu no livro Eventos Finais, página 49, sobre o abuso de poder na sede da igreja. Prestem bem atenção, vejam o que ela diz. A própria Associação Geral se está corrompendo com sentimentos e princípios errôneos. Esses princípios errôneos, irmãos e irmãs, não é nada mais senão os princípios da Igreja Católica Romana. Então a própria inspiração nos diz que nos últimos dias a própria Associação Geral da IASD iria se corromper. Isso não são indícios de que estamos no fim do tempo de graça? Reflitam. Vamos continuar, e diz mais, embora a Dignitatis Humanae, a declaração do Concílio Vaticano II sobre a liberdade religiosa, mencione o direito à liberdade religiosa, ela não a apresenta como absoluta ou inalienável. Em vez disso, o Vaticano deixa claro que sua versão de liberdade religiosa está sujeita à compreensão católica do bem comum. Isso significa que a liberdade religiosa pode ser restringida quando entrar em conflito com a doutrina social católica. E, irmãos e irmãs, nós já vimos isso na Idade das Trevas, de 538 a 1798, com a perseguição papal dos 1260 anos, que quem ia contra os seus dogmas eram chamados de hereges,
eram perseguidos e mortos. Então, Roma é como um camaleão. Ellen White diz que Roma é como um camaleão. Irmãos e irmãs, eu termino com esse texto do Espírito de Profecia. Não quero que os irmãos tomem isso como falando mal da igreja. Eu não estou aqui para falar mal da igreja. Mas se nós não tivermos um discernimento para distinguir entre o certo e o errado, infelizmente, nós seremos enganados também, assim como foram a terça parte dos anjos que Lúcifer enganou. Vejam o que diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 253, escrito em 1873, e diz, prestem atenção, os erros precisam ser reprovados. Ela está se referindo à igreja. Os erros precisam ser reprovados, o pecado deve ser chamado de pecado e a iniquidade deve ser pronta e decididamente confrontada e o quê? Afastada de nós como um povo. Sabem por quê, irmãos e irmãs? Porque se formos coniventes com estes erros, eu vou dizer bem claro a vocês, a ira de Deus recairá sobre nós também. Que possamos ter discernimento para entender onde estamos na história desta terra e nas profecias. Estamos um pouco antes de fechar a porta da graça, do fim do tempo de graça, irmãos e irmãs. O tempo é curto. Estamos vendo a profecia se cumprindo diante de nossos olhos. Em breve veremos o último ato do drama, que é a lei dominical. E o que nós estamos vendo, irmãos e irmãs, no mundo inteiro, tanto político, na natureza, no religioso, dentro da nossa própria instituição, indica que o tempo de graça está prestes a terminar. E lembrem-se do que a inspiração diz e o profeta de Deus diz. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Nos alegremos e exultemos, levantemos as nossas cabeças para o alto, pois a nossa redenção se aproxima. Maranata, o Senhor logo vem.